seja no teu casamento, seja nas tuas emoções, não importam as áreas, Ele é poderoso para restaurar. E eu quero que você entenda, a primeira coisa que a Bíblia nos deixa ter a certeza é que não há nada quebrado que Ele não possa restaurar e fazer de novo. Então, eu quero declarar uma palavra profética sobre você e sobre você que está assistindo. Irmão, eu vou explicar algo. Quando a gente recebe uma palavra, a gente faz com a mão assim, faz com a mãozinha assim, ó, abençoar, adorar, abençoar, receber. Recebe a palavra. Se você precisa de uma restauração na sua vida, seja qual área for, no nome de Jesus, essa mensagem vai ser o start para a maior reforma da sua vida, aonde tudo será novo e transformado. Amém? Eu só vou te pedir um favor. Isso, eu tô feliz. Antes de começar o vídeo, curte o vídeo, rapidinho. Curte, comenta, compartilha, manda nos grupos de WhatsApp da família, aqueles grupos que tem uns perturbados, às vezes que não, entendeu? Manda lá, fala, vai, ó, assiste, vai que Deus te restaura, miserável, manda pra ele. E se inscreve no canal. Irmão, nós estamos chegando a 10 milhões de pessoas. E ó, quando chegar, promessa minha, quando chegar em 10 milhões, nós vamos sortear, eu não sei como que vai fazer até agora, Jesus, alguém do canal para ir para Israel com a gente. Será pouca concorrência, serão apenas 10 milhões de irmãos. Aleluia, gostei da irmã que confia no milagre, aleluia. Então se inscreve, ativa o sininho, toda semana tem uma palavra de Jesus para você aqui. E por falar em palavra, vamos pro vídeo. Ai, Jesus lindo. Neemias, capítulo de número 1. Eu estou ansioso para essa mensagem, porque eu sou o fruto de restauração. Eu não sou um projeto original que deu certo no Gênesis. Não, irmão. Eu quebrei todo para o Senhor restaurar primeiro. Aleluia. Eu quero que você saiba, meus pais, o casamento dos meus pais não foi um casamento que deu certo a vida toda. Quebrou primeiro para que o Senhor pudesse restaurar. E eu quero dizer, deu certo, Ele restaura, amém? Então eu estou ansioso, porque eu sei que vai começar algo. Aleluia. O cheiro de reforma, de construção, de placa escrito perigo, tem reforma. Porque vai precisar. Não existe como restaurar algo sem fazer bagunça em volta. Bom, Neemias capítulo 1 diz o seguinte: as palavras de Neemias, o filho de Acalias, e sucedeu que no mês do 20º ano, quando eu estava no palácio de Susã, veio Anani, um dos meus irmãos, ele e alguns homens de Judá. E eu perguntei-lhes a respeito dos judeus que haviam escapado e que restaram do cativeiro, e a respeito de Jerusalém. E eles me disseram: os restantes que ficaram do cativeiro, lá na província, estão em grande aflição e desprezo. E a muralha de Jerusalém, ela está demolida, e os seus portões queimados no fogo. E sucedeu que quando ouvi essas palavras, que eu me assentei e chorei, e lamentei alguns dias, e orei diante do Deus dos céus. Veja, a Bíblia vai dizer que Neemias é copeiro do rei da Pérsia. Ele é um judeu em outra pátria. Mas quando chega um irmão da casa dele, da terra dele, a Bíblia diz que a pergunta dele é o que nós perguntaríamos: como está o nosso povo? Sabendo dos rumores, sabendo de toda a crise, a resposta vem, e a resposta não é boa. A resposta é: está destruído, está acabado, acabou.
tem poucos, estão humilhados, escondidos, não há mais proteção, os portões foram queimados e os muros destruídos. E essa é a sensação que quando as coisas quebram, nos dá. Quando um casamento acaba, a sensação é que algo irreparável aconteceu. Quando alguma coisa vai embora da gente, isso rebenta no nosso interior e a gente diz: não tem mais como ser restaurado o meu interior. Irmão, tem gente que sofreu tanto trauma na vida que não acredita que Deus pode restaurar ele. Tem gente que foi abusada, tem gente que foi abandonada, tem gente que foi trocada, e quando ela chega numa fase onde ela precisa escolher, ela não consegue, porque ela é filtrada pelas dores que viveu no passado. Então ela sente que todo homem é igual, a mulher sente que o pai é parecido com Deus, então se o pai é ruim, Deus é mau. O homem pensa que porque foi rejeitado, Deus rejeita. Então chega uma hora da nossa vida que a gente diz: não tem mais o que fazer. É quando a gente quebra em pedaços. E talvez você chegou nessa palavra em pedaços, e há algo dentro de você, como milhares de vezes que eu vejo nos meus directs de pessoas dizendo: não tem mais esperança, não tem mais como acontecer algo na minha vida, eu já fui tão longe que eu não vou conseguir voltar. Eu sei do Deus que faz. A questão é: como que eu posso fazer a minha geração entender que não existe nada quebrado que Deus não possa restaurar, mas que para Ele restaurar existe um processo que tem que acontecer dentro da gente. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmão, veja, há um processo explicado no texto que a gente passa correndo e não lê. A Bíblia diz que a primeira coisa é, ele pergunta: como está o meu povo? E como está Jerusalém? A resposta, ela é terrível. O povo está desprezado, Jerusalém está destruído. Qual que é a coisa que ele faz? Ele senta e começa a chorar. Eu não sei você, mas a minha mãe, quando ficava muito dramática, ela dizia pra gente: a vontade que eu tenho é sentar e chorar o dia todo. Minha mãe sempre foi muito dramática. Eu me lembro que eu queria que a minha mãe me batesse às vezes, porque ela falava demais, e isso incomodava. Teve um dia que eu disse: mãe, se a mãe puder parar de falar e me bater, eu escolho. Irmão, a primeira coisa é quando algo foge da nossa mão, quando algo quebra ao nosso olhar, a primeira coisa que a gente faz é senta e chora. Posso te fazer uma pergunta e seja sincero: sentar e chorar promove restauração? Vou perguntar de novo, porque eu acho que tem uma dúvida. Promove restauração? Aí, a segunda coisa que Neemias faz é lamenta. Ele começa a lamentar, ele começa a dizer: por quê? Meu povo, oh meu Deus. Irmão, lamentar resolve alguma coisa? Lamentar restaura alguma coisa? Não! E essa é a parada. Tem gente que está todo quebrado por dentro, mas a única coisa que sabe fazer é chorar sentado, e quando levanta é só para reclamar. Pode escolher o irmãozinho e dizer: é para você. Às vezes a nossa postura é essa: tá dando errado, quebrou, deu problema, a gente já desiste de cara, senta, chora e lamenta. Eu tenho uma pessoa que eu amo muito, que o casamento foi destruído, e ele me ligou essa semana para me dizer que estava desistindo de lutar pelo casamento. Eu não quero ser muito detalhista para não comprometer a imagem de ninguém. Ele estava tomando uma outra decisão de entrar já em outro relacionamento, para desistir daquele primeiro. E eu disse para ele: se você fazer dessa forma, você vai viver uma vida inteira arrependida, porque não tentou o suficiente para dizer
que não dava para restaurar. E o dia que a pessoa que você desistiu entrar na igreja com outra pessoa, você vai passar mal e vai ser o pior dia da sua vida. Bom, ele continuou lutando. Está lutando até agora. Talvez vai ter que lutar mais um ano. Talvez vai ter que lutar porque ele fez errado. Então quando você quebra de maneira intencional, você vai ter que ser intencional na reforma também. Isso vai te custar muita coisa. E eu vou já chegar lá. É que tem uma coisa que a gente não pode esquecer. Israel não foi destruída porque era inocente. Não, irmão. Israel virou as costas para o Senhor. Durante 2 reinados foi assolado, escravizado, mas por conta do coração do próprio povo, que virou-se contra Deus. Então o povo não é uma vítima. Uma vítima, irmão. Quem precisa de restauração, na maioria das vezes, não é uma vítima. É parte do problema, é parte da luta, é parte da batalha, entende? Então não vem com esse negócio, porque comigo? Não, irmão, não é inocente. Se você sabe, isso já é um sinal. Não é inocente. Israel não é inocente. Então a Bíblia vai dizer que a postura de Neemias na sequência foi sentar, chorar, lamentar. Mas depois ele muda de posição. Ele diz que acontece algo novo. Ele começa a orar. Só um aleluia, vamos melhorar. Irmão, ele começa a orar, a jejuar. Aleluia. Só que aí, irmão, a gente precisa ver o que ele orou para saber o que a gente precisa fazer. E por isso que eu amo a Bíblia, porque não fica dúvida para trás. Quando eu li isso, eu falei: Jesus, o que foi que ele disse? E aí você lê a oração dele ainda no capítulo 1. A oração dele começa com: Deus, Tu és o Deus de toda a terra, Tu és o justo Salvador. Irmão, ele começa a adorar ao Senhor. Ele começa a dizer quem Deus é. Ele começa a exaltar o nome. Aí ele, entenda, meu lindo, não comece orando, contando o teu problema. Comece dizendo que Ele é grande e poderoso para resolver todas as coisas, para restaurar o vaso quebrado, para fazer algo novo. Só que aí a Bíblia diz que ele começa a se arrepender pelo povo. Como assim? Ele não está lá, mas é sangue do sangue dele, é a geração dele, os irmãos deles estão lá. Aí ele começa dizendo: Deus, eu sei o problema do nosso povo e me arrependo. Sei que viramos as costas para o Senhor, mas no nome do povo eu te peço misericórdia. É porque não tem como Deus restaurar um coração que não foi arrependido, que não foi transformado. Irmão, Deus nunca vai restaurar nada fora se aqui dentro estiver destruído primeiro. Então Deus sempre começa de dentro para fora. E eu quero que você saiba, não tem como Deus fazer algo novo se algo velho estiver dentro do teu coração. E só tem uma coisa que muda: o arrependimento. O convite do Evangelho é para arrepender-se. É só você ler. João Batista diz: arrependei-vos, pois é chegado o reino. Arrependam-se. Arrependam-se. É porque o arrependimento produz um fruto sobrenatural. O arrependimento gera liberalidade para o Espírito entrar, para transformar a gente de dentro para fora. Então, meu lindo, eu não sei qual área que fracassou, mas antes de Deus restaurar, você precisa encontrar o porquê precisa se arrepender. Deu problema no casamento? Quem foi o culpado? Será que foi só a outra pessoa que foi culpada? Ou será que você também é parte do golpe? Faliu? Será que foi só o dinheiro que parou de entrar? Ou foi você que administrou errado? As emoções estão machucadas, mas será que se você não liberar perdão, que é o mandamento da palavra, isso já não teria curado dentro de você? E a tua vida já não estaria em outro lugar, em outro patamar da história? E aí, irmão, eu vou te dar um conselho. Pede para o Espírito Santo. Espírito Santo me mostra, Espírito Santo me convence, Espírito Santo me apresenta. E aí começa o processo que te leva para a jornada da restauração.
Veja, Deus não começa nada antes disso acontecer dentro de você. Deus não vai mudar nada à sua volta enquanto não mudar o teu coração. Deus não vai fazer, não adianta. Eu queria poder dizer para você assim, continua do jeito que está, Deus restaura, volta ao jogo. Não, irmão, é que tem um problema, é que se quebrou, tem uma causa. E se o Senhor restaura antes de resolver a causa que quebrou primeiro fará quebrar de novo. Ai, ai, ai. Oh, lindo, quando o Senhor restaura, Ele não só restaura quando Ele deixa em nós uma marca de como nunca mais fazer. Aí eu quero tanto que Jesus, eu quero crer que agora, Senhor, existem homens dentro de casa, existem pessoas aqui dentro, Senhor Jesus, pensando: Senhor, eu entendi o que está acontecendo. A razão de a restauração não chegar é porque ainda não me arrependi de verdade. Até porque arrependimento não é remorso, arrependimento é mudança de rota. Quem se arrepende muda, quem se arrepende retorna, converge a rota, para de andar em rota de colisão e começa a virar-se para o Senhor. Que lindo, vou te falar uma coisa. Eu conheço gente que passou pelas moendas da vida e parece que nada aconteceu. Verdade, no sentido que segue o jogo, ele faz a mesma coisa, ele age do mesmo jeito, ele vive da mesma forma e nada muda na vida dele. Por quê? Porque nada aconteceu aqui dentro. Ele vai quebrar uma, vai quebrar duas, vai quebrar a terceira. Vai trair a esposa uma, duas, três. Vai errar o destino uma, duas, três, quatro, a vida toda. Até que chega um dia que você ouve uma palavra como essa e diz: chega, eu não quero ser escravo da frustração. Eu quero me arrepender dos maus caminhos. Eu quero voltar o meu coração ao Senhor. Eu quero que Ele faça algo novo dentro de mim. Isso é o Evangelho, lindo. Aí a Bíblia diz que Neemias é copeiro do rei, e ele ora ao Senhor dizendo: Deus, eu sou só o copeiro desse homem, me faz achar graça aos olhos dele. E a Bíblia diz no capítulo 2 que quando ele vai para servir o vinho do rei, pela primeira vez ele se apresentou triste na presença do rei. O rei olha para ele e percebe a tristeza. E o rei diz: o que foi que te aconteceu, Neemias? Como posso eu estar alegre se o meu povo está destruído? Como posso seguir em frente se os muros de Jerusalém foram quebrados, se os portões foram queimados? Aí o rei diz: pois então me peça o que você quiser. E ele pede duas coisas: cartas para que eu possa passar pelos governadores em direção ao meu destino. E segundo, existe um homem, um governador que está à margem da cidade, que existe uma floresta. Eu quero que o Senhor peça para que ele me dê recursos para construir o muro. Só tem uma parada, irmão, que Neemias esqueceu. É que o rei não tem nada a ver com isso. O rei não tem nada a ver com o povo de Israel. O rei não é judeu. O rei não tem nada a ver, irmão, ele é persa. Só que essa é a loucura. Quando Deus começa o processo de restauração, Ele usa improváveis para ser aqueles que vão colocar a mão sobre nós, que vão empurrar a gente para viver o milagre que a gente precisa. Irmão, a provisão vem, o favor vem. E sabe qual é a loucura? É que o rei patrocinaria a construção de um muro que um dia tentaria destruir. Como pode? Irmão, esse é o tal do negócio que quando Deus manda, até o diabo obedece. Aleluia. Eu quero que você saiba, lindo, quando Ele determina, quando Ele decreta, não existe homem no mundo, na terra, que se levante contra Ele e permaneça de pé. Se Ele quer restaurar, a restauração vai chegar. Se o processo começou, Ele vai terminar. E o nome de Jesus será glorificado no final. É sobre isso. Você entendeu, irmão? Os recursos vieram, as autorizações chegaram, e lá foi o Neemias. Chegou, pediu para o rei, para o governador deu o recurso, e ele vai para Jerusalém. Agora olha que interessante,
Ele não chegou construindo o muro. Como assim, Dave? Não era a missão dele? Não, irmão. Ele chegou calado, não falou nada para ninguém. Irmão, é que está cheio de gente que quer viver uma restauração, mas conta para todo mundo. Sabe, ele enfada os outros. Ele reclama para Deus e o mundo. Aí se Deus restaurar, o teu amigo vai odiar a pessoa que Deus restaurou perto de você, porque você colocou o sentimento dentro dela. Então, lindo, fique calado até que Deus comece a obra e não seja mais possível de parar. Fique quietinho, deixa Ele trabalhar de boa. Não fica atraindo o olhar do inimigo antes da hora. Agora, veja bem, o que ele faz ele vai examinar os muros de noite. Ele vai examinar os muros porque ele precisa, antes de começar o reparo, ver o tamanho do estrago. Então, às vezes, nós estamos querendo a restauração de alguém, mas a gente não sabe o grau de destruição que a gente causou na vida dessa pessoa. Às vezes nós queremos a restauração sobre nós, mas não conseguimos mensurar as marcas que deixamos nos outros. Não existe restauração sem cura completa. Não existe restauração sem perdão. Não existe, não adianta. Ou você perdoa e segue, ou não perdoa e fica no mesmo lugar. Isso é poderoso demais, porque quando eu digo que Deus usa quem Ele quer para fazer o milagre acontecer, não diz que o milagre vai acontecer se você não ter a atitude correta até o final. E a Bíblia vai dizer que Neemias vê o muro, e para as pessoas que estão perto ele diz: é difícil, mas a gente vai conseguir. Aleluia. É difícil, mas a gente vai terminar. É difícil, mas os nossos olhos verão o muro de pé. Só que aí a Bíblia vai dizer que quando ele declara isso, a conversa vaza do lugar e chega para 3 governadores: Sambalate, Tobias e Gesem. E os 3 zombam, dizendo: nunca vai acontecer. Não tem como eles restaurarem. Não tem como. Só que aí, lindo, eu quero que você esteja ambientado à vida. A vida é exatamente isso. Quando você estiver com o coração totalmente voltado para o Senhor, quando você estiver focado na transformação, na restauração da tua casa, da tua família, seja lá do que for, vai ter gente que vai olhar para você e vai zombar de você e vai dizer: é impossível acontecer. E aí é você que decide a voz que ouve. Falem aí, porque a gente vai começar a construir o muro. No capítulo 3, o muro começou a ser construído. Famílias e famílias trabalhavam de dia e de noite. Quando eles trabalhavam de dia e de noite, o quanto eles trabalhavam, o quanto eles se dedicavam, dia e noite. É que dependendo do nível da restauração, vai determinar o nível da dedicação que você vai precisar. Não tem como, lindo. Só que a Bíblia vai dizer o nome das famílias que se moveram em direção ao propósito que Neemias carregava. E a Bíblia vai dizer: um restaurou um muro, outro restaurou o portão, o outro restaurou esse portão, o outro fez isso, o outro fez aquilo. Sabe o que é isso, lindo? Deus não te deixa sozinho no meio da luta. Deus não te deixa sozinho no meio da dor. Deus não te deixa sozinho. Deus envia pessoas que se tornam alicerces da edificação que você está fazendo, que colocam a mão no arado e que oram, que jejuam, que sofrem porque também querem ver o Senhor restaurar algo dentro de você. E sabe qual é o maravilhoso? Quando nós nos unimos, quando eu celebro o outro, quando eu batalho a luta do outro, eu acelero a restauração. E aquilo que poderia demorar anos, pode demorar meses. E aquilo que poderia demorar meses, pode demorar dias. Basta Deus colocar as pessoas certas do teu lado e você saber administrar aquilo que vier às tuas mãos. Porque a Bíblia diz que Sambalate e Tobias, quando percebe que o muro está ficando pronto, diz: nós vamos destruir o muro. E aí ele diz: não vai destruir coisa nenhuma, metade vai trabalhar, a outra metade vai defender.
Irmão, proteja a sua casa, proteja a sua família, proteja os seus filhos. O inimigo não vai invadir, você não vai ser razão de piada. O Senhor vai restaurar. Protege. Metade trabalha, outra metade defende. Sambalat e Tobias ficaram endemoniados. Que absurdo! Aí eles dizem: mas pode até ficar pronto o muro, mas se um animal subir em cima do muro, o muro vai cair. Tem um problema: quando Deus restaura, fica mais forte do que o original. Aleluia! Quando Ele bota a mão, é melhor do que o anterior. Lindo, aquilo que Deus restaura, o valor aumenta. Eu vou ser claro com você: quando você restaura um item de valor inestimável, você tira a originalidade dele. Se você compra um carro e você restaura, ele não é mais o original, ele é um carro restaurado. O valor dele não é igual ao do original. Só que tem uma outra coisa: depende da mão de quem pega. Você não entendeu? Irmão, depende da mão do artesão que faz a restauração. A regra é uma coisa, a exceção é o artesão, é o nível do artesão. Ah, não, meu lindo, eu quero que você saiba disso. Tem uma história linda para contar, mas o tempo é o final. Eu só quero que você saiba: quando o artesão é o Deus de Israel, quando a mão do Senhor é o agente da restauração, eu quero que você saiba: vai valer mais do que antes, vai ser mais poderoso do que antes, vai ser mais resistente do que antes, vai ser mais glorioso do que antes, vai ser melhor. Irmão, escute isso: se Deus restaurar a tua casa, vai ser mais forte. Se Deus restaurar o teu casamento, vai ser mais extraordinário. Se o Senhor restaurar a tua vida financeira, vai ser ainda melhor. Agora, se Ele fizer, não esqueça de voltar para agradecer. E não se afaste de quem foi a mão que cuidou de você todos os dias. A Bíblia diz que o muro terminou. Aleluia! Celebra comigo: o muro terminou. 52 dias.
Como é bom a tua presença, Jesus. Como é bom estar no lugar onde as pessoas amam a tua palavra. Como é bom, obrigado, Jesus. É lindo. Eu tenho uma palavra de Jesus para você. Não, você não tem noção. Essa palavra, ela está acontecendo em 2024, mas o resultado dela vai mudar o teu 2025. Não, você não tem noção. Deus, o livro 2025 está assim, ele está vindo, hein? Esse garoto está vindo diferente para cá, hein? Essa mulher está vindo diferente para cá. Alguma coisa mudou. Não estava assim, mas agora está diferente. A gente não vai conseguir. Não, que é isso? É outro nível que está chegando. Vamos preparar para a chegada, porque o que era para ser pequeno vai ser gigante. O que era para ser fraco vai ser forte. Oh, meu Deus! Aleluia. Bom, calma, mas antes. Curte o vídeo, é rapidinho. Curte o vídeo, comenta, compartilha, manda para os amigos, para os inimigos, manda para todo mundo. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, ativa o sininho. Toda a segunda-feira, sem falhar, há 7 anos, tem uma palavra de Jesus para você aqui. Sem parar, sem vacilar. Sempre tem algo de Jesus para você aqui. Alimento fresquinho do céu para você. Amém? Se você é do time que toda segunda-feira está aqui com a gente, faz barulho aí nos comentários. Sabe que... Sabe o que eu descobri? Que toda segunda-feira cerca de 500 mil de pessoas entram dentro do nosso canal. Só segunda-feira 500 mil pessoas entram. Sabe o que significa? 20 maracanãs lotados. Você pode celebrar Jesus comigo? Só Ele que faz isso. E é você que está aqui que faz parte dessa galera. Você entra de boa no estádio, não paga nada, senta em qualquer lugar e o Senhor fala com você. Isso é maravilhoso. Amém? Então, por falar nisso, vamos para o estádio, vamos para o vídeo. Oh, Jesus. Josué, capítulo 3, versículo de número 5, diz o seguinte: E Josué disse ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vocês. Não, você tá, nossa, parece que é até a última mensagem da primeira sessão. Josué está sendo usado por Deus, está cheio do Espírito Santo, e ele diz: ei galera, se eu fosse vocês, se santificassem, se santifiquem, porque amanhã Deus vai fazer maravilhas no meio de vocês. Não, eu vou melhorar. Galera, santifiquem, porque o que os vossos pais esperaram, porque o que as gerações esperaram, porque aquilo que foi prometido de geração em geração, amanhã vai acontecer na vida de vocês. Oh meu Deus, eu tô assim, Jesus, o que o Senhor vai fazer que é tão melhor? E eu confesso que todo ano eu termino dobradinho os joelhos. Eu amo passar a virada do ano assim. Eu de verdade, eu só passo na igreja. E não é porque porque se eu passar vendo foguete. Não, irmão, você passa onde você quiser. Eu amo estar na presença de Jesus nessa hora. Sabe, para mim é muito, muito profético isso. Eu me lembro que uma vez eu ganhei uma viagem para Dubai. Uau! É que tem muito rico aqui, eles fingem costume. Dubai, fui ontem. Bom, eu ganhei, eu, minha esposa, meus filhos, chique no mundo, ganhamos. E aí a gente foi para a virada do ano. Só que eu amo a igreja.
eu amo passar na igreja, porque eu fui para Dubai, gente. E aí eu fui porque era meu amigo, mas eu amo meu amigo, mas eu não amo nada fora da igreja no dia da virada do ano. E eu estava lá. E tinha um show para acontecer, do Kiss. Nada a ver. Ai, meu Deus, olha só onde eu fui me meter. Aí o pessoal, não, vai bater recorde mundial do fogo que vai voar para o céu. E eu não estou nem aí para o fogo, eu só queria o fogo da presença do Espírito Santo. Não, de verdade, irmão, crente é tudo sinistro. Eu caro no mundo para estar naquela sacada para ver o show. Deu 11h59, eu falei para minha esposa, sabe de uma coisa? Vamos entrar para o quarto, vamos dobrar o joelho e vamos falar com Jesus. Dane-se os foguetes, eu quero estar na presença de Deus na hora de virar o ano. Aí, não, calma, é caro. Aí eu entrei no quarto, botei meus filhinhos tudo junto lá, dobramos o joelho e nós oramos. E eu sempre termino orando assim, dizendo, Jesus, o que o Senhor vai fazer no ano que vem que pode ser melhor do que o ano que eu passei? Que pode ser melhor. O que pode ser tão... O que pode, Jesus? O que pode ser diferente disso? O Senhor já me salvou, o Senhor já mudou a minha vida, o Senhor já me perdoou, o Senhor já fez tanto por mim que eu não tenho como agradecer. E aí eu sempre começo o ano dizendo, Jesus, eu quero viver a tua vontade, eu quero ouvir a tua palavra, eu quero estar mais pertinho de ti. E aí é sempre bom. Mas esse ano, quando foi agosto, o Senhor me falou comigo de um jeitinho diferente. O Senhor não me falou me amando, o Senhor me falou cobrando em amor, sabe? O Senhor começou a falar comigo sobre posicionamentos novos, sobre brechas que estavam abertas, sobre posicionamentos espirituais que estavam descobertos. E o Senhor começou a falar comigo. Eu comecei a ser trabalhado, e a ser trabalhado por Ele. E aí, bom, chegou uma hora que eu entendi que eu precisava mudar a minha vida de oração, eu precisava orar mais, eu precisava buscar mais o Senhor. E aí eu comecei a fazer isso. Aí eu entendi que eu precisava jejuar mais também. E aí eu comecei a jejuar. E aí eu comecei a fazer propósito de jejum um atrás do outro. E eu entendi o porquê. Nessa última semana eu escrevi um diário, eu escrevi um negócio na minha agenda que um dia talvez os meus filhos ou os meus netos vão ler. Eu escrevi o que aconteceu comigo essa semana. E eu disse, Jesus, das duas uma. Na verdade, o que eu disse foi, Jesus, eu tenho certeza de um negócio. No mês de agosto, após uma entrevista, Jesus começou um processo no meu coração, uma reforma de base da minha vida espiritual. Depois de algumas angústias que se apoderaram de mim, algumas impressões no meu espírito ficaram claras. Deus não me abandonou em meio a um início de frieza espiritual. E por último, entendo que todo o processo dos últimos 3 meses é uma preparação para algo grandioso que Jesus irá fazer. 2025 será sobrenatural. E nós estamos nos preparando para Ele. Está aqui. Então, essa mensagem é para você entender que o que Deus vai fazer na sua vida no ano que vem vai transformar no melhor ano da sua história. Promessas antigas serão derramadas sobre a sua história. Coisas sobrenaturais virão sobre você. Mas Deus está falando para você antes que a hora chegue. Se prepare, porque se você não estiver preparado, vai passar na tua frente e você não vai ver. Vai passar na frente dos teus olhos e você não vai abraçar. Vai chegar nas tuas mãos e você não vai agarrar. Então, ei pessoal, vocês vão entrar na terra prometida. O mínimo que vocês podem fazer é se santificar. O mínimo que vocês podem fazer é abrir mão do pão da terra, poder comer do pão do céu. O mínimo que você pode fazer agora é se separar. E aí eu vou te dizer, para mim isso foi diferente de tudo, sabe? Porque aí o Senhor começou a falar comigo primeiro. Nós passamos todos os anos, se você entrar no meu canal, próximo da virada do ano, tá lá eu profetizando. O Senhor vai fazer algo novo, haverá algo extraordinário na sua vida. A pergunta é, quantos viram e não viveram? Sabe por quê? Porque talvez eu esqueci de falar que antes de chegar tem uma preparação para poder viver.
Deus não deita vinho novo em odre velho. Eu vou ser mais claro. Deus não vai fazer nada novo se você não viver nada diferente. Não adianta tentar fazer do mesmo jeito e achar que o resultado vai ser diferente. Não adianta. Para a gente viver o que Deus tem, a gente precisa preparar as fronteiras, preparar o coração, preparar a nossa mente, preparar o nosso espírito. A gente precisa de um refresco da presença do Espírito Santo dentro de nós. A gente precisa de alguma coisa nova pulsando aqui dentro. E aí, lindo, eu vou te dizer o que eu comecei a fazer. Eu mudei muita coisa nesses últimos 3 meses, coisa minha mesmo. Eu percebi que Jesus me ama ainda. Ele gosta de mim. É que Ele não me deixou perdidinho. Ele falou antes de acontecer qualquer coisa. Ele falou comigo sobre algumas coisas e eu vou te falar só uma delas. Quando Deus começou a falar isso comigo, primeira coisa, eu pensei, eu preciso então me preparar. O que Deus quer fazer, certo? E aí tem as coisas que são tangíveis, físicas. Estou abrindo meu coração para você. Tem muita coisa que Deus pode fazer no ano que vem. Tem algumas coisas no radar, outras que não estão no radar porque é surpresa do Senhor mesmo. E beleza. Para o que está no radar, eu preciso fisicamente estar preparado. Quando digo fisicamente, são coisas tangíveis. Por exemplo, eu tenho algumas entrevistas para gravar fora do país. Eu preciso falar inglês fluente até essas entrevistas. Então, eu estou treinando, aprendendo, porque eu preciso falar. O Senhor falou comigo há muitos anos sobre alguma coisa fora. Então eu preciso falar, então eu estou aprendendo. Então tudo, entende? São coisas tangíveis. Só que tem coisas que é espiritual. E o espiritual exige a mesma dedicação para aquilo que é tangível. Então, para fazer inglês eu tenho um horário que eu preciso parar tudo, acordar e ligar para o professor. E eu falo com ele por vídeo e fica lá 1 hora. E essa é a parte do processo. Para a vida com Deus, existem algumas coisas que a gente precisa fazer também. Eu não sei se você percebe, mas existem coisas que são completamente espirituais. E que se nós não estamos atinados com a presença de Deus, passam na frente dos nossos olhos e a gente não percebe, não vê. Então tem coisas que Deus quer fazer com a gente, mas a gente não está atinado, com atenção. No meio de tudo isso, eu estou ouvindo uma canção essa semana chamada Slow Me Down. E essa música diz, me leva a descansar. E uma das coisas ele diz, eu quero que o Senhor seja a minha prioridade. Eu quero estar focado no Senhor. Eu quero que toda a minha atenção seja tua. Que as minhas, eu quero estar desesperado pela tua presença. E aí o Senhor começa a falar comigo assim, lindo, se prepara. Você tem que estar apaixonado pela minha presença. Você precisa colocar eu como prioridade da sua vida. Você precisa fazer. Aí eu tô aprendendo. Então eu tô só resumindo para você. Aí eu comecei a fazer algumas coisas. Porque eu quero viver esse ano. Você quer viver esse ano? Você quer viver um ano assim, sinistro, radical, que você diz, meu Deus, somente o Senhor podia fazer algo lindo. Sabe, portas que estavam trancadas, que vão escancarar sobre a sua vida. Deus, eu estou desesperado, eu quero chegar logo. Só que aí o Senhor está falando, é amanhã. Hoje você se santifica, amanhã vai acontecer. Aí eu comecei a orar mais, comecei a falar mais com Jesus. Eu leio a Bíblia todo dia. Eu estou lendo a Bíblia, eu leio uma vez por ano, ela inteira. Então estava atrasado 60 dias a leitura. Eu botei em dia. Estou falando do que eu fazia. Estou fazendo, estou abrindo o coração com você. Não é para mostrar, nossa, ele é bom. Não, irmão, eu sou atrasado. Eu estava tudo isso atrasado. Botei em dia, 60 dias. Para botar 60 dias em 15, eu precisei fazer 3 devocional por dia. 5 capítulos, 15 por dia. Porque é 5 por dia. Então eu fazia 15. Aí ficou colocando em ordem. Aí comecei a orar mais ao Senhor. Aí eu comecei a pensar, poxa, eu quero estar mais atinado a essa nova estação. Aí o Senhor colocou no meu coraçãozinho, jejua. Sabe? Faz propósito. E para mim eu pensei, vou fazer propósito. Você sabe a diferença de propósito e jejum ou não? Quem sabe? Bom, jejum é alimento. Propósito é atitudes, é algumas coisas que você faz. Então, tanto um quanto o outro tem um motivo. Você quer ter mais comunhão com o Senhor, você quer estar mais perto dele. Então eu fiz um primeiro propósito. Eu tenho um negócio, eu amo chocolate, eu gosto de doce, gosto de almoço, chocolate. Que delícia, meu Deus.
Daí eu falei, vou tirar o doce até o último dia do ano. Então até o dia 31 de dezembro, no more chocolate. Desculpa, sorry. Come on. É isso aí. Perdão. Brincadeira, gente. Eu tô abrindo o coraçãozinho, contando coisa que não precisa nem vocês saberem, porque eu não tô mostrando que eu tô passando mal por isso. Tô mostrando que eu quero contar algo pra você que tá acontecendo. Aí, beleza. Então eu fiz isso. Eu amo coca. Ou quem crente gosta de coca? Uma coquinha zero, geladinha, só de pensar dá vontade de pecar. Aí eu, pronto, tirei a coca zero. Eu pensei, vou fazer um mês. Falei, não, vou fazer até o último dia do ano. Aí esse foi o negócio do propósito. Só que eu gosto de colocar os outros em confusão. Chamei a minha equipe, a gente estava dentro de um trem na Suíça, na Tour Mundial. Nós estava todo mundo no trem, chamei e falei assim, gente, seguinte, Deus me deu uma ideia aqui e eu quero que o rolo seja de todo mundo. Que maravilhoso. Aí botei todo mundo no rolo. Todo mundo falou, então nós vamos tirar o doce. Um dos membros falou assim, se eu comer hoje, amanhã eu posso compensar? Claro, você vai deixar de comer 2 vezes. Não entendi o que ele falou. Mas sabe, é a nossa equipe, a galera é muito engraçada tal, mas está todo mundo no propósito agora. E aí eu comecei a perceber algumas mudanças em mim. Porque à medida do tempo, à medida do momento que você começa a sacrificar coisas que para você importam por algo maior, o que é maior começa a ter mais atenção aos teus olhos. Você começa a ver coisas que você não vê, você começa a experimentar coisas que você normalmente não experimenta. Aí eu comecei a ficar meio folgado, falei, eita, quero mais. Aí comecei a ter umas ideias brilhantes. Falei, vou fazer 24 horas sem telefone. Vou tirar. Preciso ver se eu estou viciado. Descobri, estou mesmo. Tirei o telefone 24 horas. Desliguei. Minha esposa, falei, se tem BO, alguma coisa você resolve, amor. Tá tudo aí. Deixei o telefone com ela. Fiquei 24 horas sem telefone. Eu percebi que durante essas 24 horas minha vida com Deus foi muito mais organizada. Eu consegui ler texto sem parar. Eu consegui estudar sem me desconcentrar. Eu consegui ir no banheiro sem pegar o telefone. Já pensou que absurdo? Qual é o ser humano que vai no banheiro e não pega o telefone? Bom, na minha época, da minha avó, tinha revistas da Caras no banheiro, que era um entretenimento durante aquele também. Sem mais detalhes. Tirei o celular, 24 horas. Aí, olha só. Que top, que maravilhoso. Vou ter que entregar o jejum, preciso fazer outro propósito. Eu pensei, pronto, agora vai ser jejum real oficial. Não vou comer durante 24 horas. Só água. Aí entreguei o do telefone, de joelhinho dobrado. Foi muito engraçado. Falei, Jesus, terminei um, tô começando o outro. Tô gostando dessa parada, Senhor. Tá muito maneiro. Então agora 24 horas sem comer. Irmão, eu odeio o McDonald's, mas eu fui comprar McDonald's para meus filhos. Eu queria comer todos os lanches que estavam lá dentro. Vontade, não comi, passou 24 horas, fui almoçar na casa da minha avó, entregar o jejum lá. Aí eu estou entregando o jejum, aí a minha avó entra e fala, aproveita que tu está em jejum e ora pela avó que Jesus vai me curar. Eu falei, vó, calma, deixa eu só orar que eu estou com fome. Eu como primeiro, depois a gente resolve. Estou contando tudo o que aconteceu. Aí olha só, isso foi essa semana agora. Resultado de tudo isso. Há 2 dias atrás, todas as mensagens da série estavam prontas. Toda a direção que Deus queria estava completa no meu coração. A minha voz, que normalmente desaparece antes das séries, não desapareceu. Por quê? Porque eu estava com tanta paz e tranquilidade no meu coração que a vida emocional não conseguiu roubar de mim isso. Calma, eu tô falando, vocês estão ansiosos. E eu estou aqui olhando para vocês dizendo, que delícia que é isso. Sabe o que eu percebi? Eu fiquei mais sensível à voz de Deus de um jeito que eu não sei explicar. E agora eu estou dizendo, Jesus, qual é o próximo game que o Senhor quer que eu entre? Porque se 2025 está chegando, eu vou transformar esse restinho de 2024 no período mais sensacional contigo que eu puder na minha vida. Jesus, eu quero estar preparado para aquilo que o Senhor vai fazer. Você está entendendo que aonde eu estou chegando? Eu estou colocando vocês no rolo junto comigo. Ai, meu Deus, eu estou colocando você num rolo. Você vai, meu Deus do céu, eu vou falar algo profético sobre você. 2025 vai ser um ano profético,
sobrenatural sobre a sua vida, portas antigas, milagres que estão parados, portas fechadas irão se abrir, milagres vão acontecer, o favor de Deus vai ser derramado sobre a sua vida. Mas ainda a gente não está em 2025, a gente está em 2024 e faltam poucos dias para que isso chegue. Então, lindo, enquanto 2025 não chega, nós vamos transformar 2024 no ano mais poderoso da nossa história na presença de Deus. Nós vamos orar como nunca, nós vamos ler a palavra como nunca, nós vamos jejuar como nunca, nós vamos nos preparar para aquilo que Deus vai fazer, porque quando chegar, a gente vai estar transbordando da presença do Senhor e preparado para as boas novas que irão vir sobre nós. Amém. Tão lindo. Eu estou falando para você o que Josué disse para o povo, só que de maneira atualizada. Amanhã o Senhor vai fazer uma coisa maravilhosa. Calma, é só amanhã. Mas hoje você vai ter que fazer algo maravilhoso também. O que, David? Dar um presente para ele. Oh, Jesus. Você quer amanhã? Ele vai fazer, mas dá um presente você hoje para ele. Santifique, sabe? Tira tudo aquilo que está te atrapalhando, tira tudo aquilo que está roubando o teu coração dele, tira tudo aquilo que está tirando você da presença dele, joga fora, sabe? Diga: Jesus, eu vou fazer, eu vou mudar coisas, eu vou fazer propósitos, eu vou jejuar, eu vou orar mais, eu sei o que você está pensando. Eu não tenho tempo para isso na minha agenda. Alguém também está pensando: então eu vou tentar adequar a minha agenda. E esse é o problema. Você só adequa aquilo que não é prioridade na sua vida. O que é prioridade vem primeiro, a adequação vem depois. A prioridade é antes, sabe? Eu vou falar para você de maneira bem clara: Jesus quer ser a tua prioridade. Se Ele for a tua prioridade, tudo aquilo que é secundário vai ser natural, orgânico, sobrenatural, carregado de milagre, de testemunhos poderosos. Mas Ele precisa ser a tua prioridade. Mas é uma decisão nossa. Josué está dizendo: ei, gente, olha só, os pais de vocês não entraram na terra prometida. Eles receberam a promessa, ficaram 40 anos e não entraram. Eu estou falando para vocês: amanhã vocês vão entrar. Vamos de novo então, agora a segunda vez sempre fica melhor. Olha, talvez quem veio antes de você não viveu. Talvez quem veio antes de você não conseguiu romper com absolutamente nada do passado. Mas o que o Senhor está falando para você é: mas você vai viver amanhã. Eu vou fazer maravilhas no meio de vocês. Mas hoje, santifiquem, se preparem, rasguem o coração na presença de Jesus. Deixa Ele entrar de maneira completa. Arrependam-se e deixe Jesus ser o lastro firme das decisões do próximo ano. Nós temos 1 mês para isso, 1 mês e alguns dias. Então deixa eu colocar você no rolo. Eu nunca fiz isso no meu canal, eu nunca fiz isso, eu nunca fiz. Mas eu quero convidar você para viver uma revolução na sua vida espiritual, a abrir mão de coisas que te farão falta, mas com um propósito claro: ter mais intimidade com Jesus, a jejuar como você nunca jejuou, para poder viver aquilo que Deus tem para você. Lembra da palavra: amanhã eu vou fazer maravilhas no meio de vocês. Mas hoje eu só te peço uma coisa: santifiquem-se, se prepare. Se vocês estiverem preparados, o melhor de Deus virá sobre vocês amanhã. Enquanto o amanhã não chega, hoje nós vamos fazer a nossa parte. David, eu quero viver essa parada. Eu quero que 2025 seja o melhor ano da minha vida. Eu quero viver promessas, eu quero viver tudo aquilo que você está falando. O que eu preciso fazer? Se santifica. Vamos jejuar junto?
Eu estou convocando. Gente, são 10 milhões de pessoas aqui no meu canal do YouTube. Eu estou falando para você, se você ouvir essa palavra e entender, eu vou te fazer uma promessa. É palavra minha, inspirada pelo Espírito Santo. Eu vou te fazer uma promessa. Se você aproveitar esses últimos 31 dias que faltam para acabar o ano de 2024, se você redobrar a sua vida de oração, se você ler a palavra, se você jejuar, se você consagrar, se você buscar pela presença dele, 2024 que estava para acabar vai ser o melhor ano da sua história agora, mas 2025 será a maior colheita da sua vida, em nome de Jesus. O Senhor só está te pedindo uma coisa: preparem para viver aquilo que eu tenho para vocês. Eu quero, você quer viver isso junto comigo? Você quer? Eu estou querendo colocar todo mundo no rolo junto comigo agora, irmão. Se você quer, você vai tomar uma decisão. Pensa em uma coisa. Não precisa ser duas, não precisa ser três, mas pense em uma coisa que vai te fazer falta. Uma coisa. E tira ela da tua vida por 31 dias. Tira. O que você gosta muito? O que vai te fazer falta? O que é prioridade para você às vezes que você precisa tirar? Pensa. Chocolate, nossa, amo chocolate. Videogame, nossa, tem uns povos viciados. Ai, meu Deus do céu, eu gosto de... Irmão, não sei, você sabe. Experimenta tirar. Mas antes de tirar, diga para o Senhor: Jesus, eu estou tirando por um motivo. Eu quero ter mais sensibilidade. Eu quero sentir mais a tua presença. Eu tive uma perspectiva essa semana muito engraçada. Eu falei para Jesus enquanto eu orava. Eu falei: Jesus, sabe o que eu estou parecendo? Aqueles menininhos que querem ganhar alguma coisa no final. Sabe, quando você fica agradando demais, dando muita volta, o pai olha e diz: está querendo alguma coisa. Não tem essa impressão? Porque a gente pensa que jejum é meritocrático. Jejum não é meritocrático. Você não faz porque você quer algo, você faz porque você já tem algo. Você tem um pai de amor, você tem um Deus que ama você, que está falando com você, mas sabe, você vai ter a certeza disso que eu estou falando. Por isso que eu estou tão feliz, porque eu sei dos testemunhos que serão extraordinários. E isso é propósito. Tire alguma coisa. Tire alguma coisa. O que é jejum? Faça um dia, faça manhãs, façam noites, algumas coisas façam. Eu já fiz de tirar a comida a partir das 18, comer só no outro dia. Já fiz de tirar até todo o meu café da manhã, só comer depois da 1h da tarde. Eu já fiz, e tudo isso vai somando para aquilo que Deus vai fazer na nossa vida. Então, príncipe, lindo, linda, não é uma obrigação, mas se eu fosse você, eu pulava nessa de cabeça, porque eu acredito muito que Deus está preparando um novo tempo. O Senhor está nos incomodando de maneira espiritual para que a gente viva novos ciclos. Eu vou perguntar aqui e me diz se tem alguém que vai fazer nos últimos 31 dias do ano um propósito com o Senhor. Levante a mão. Você sabe, né? Que Jesus olhou e falou assim: cheque, tá comigo, não volta atrás não. Ei, lindo, você que está assistindo essa mensagem, que chegou até o final, se você quer tomar essa empreitada para viver aquilo que Deus tem para você, comenta aí que você vai fazer, que você vai caminhar junto com a gente. Serão 31 dias. No último dia do ano, eu vou estar de joelhos dobrados, orando por mim, por você, pela sua casa e pela sua família. E eu vou fazer um negócio que eu não faço normalmente. Eu sempre agradeço só por 2024, ou só pelo ano que passou. Mas nesse ano eu vou, com os meus joelhinhos dobrados, dizer: Jesus, muito obrigado por 2025. Porque eu sei que vai ser o melhor ano da minha vida. Levantem-se aqueles que desejam.
Sabe o que eu penso? Eu imagino a atmosfera espiritual de uma cidade que muda, de uma casa que muda por conta de um propósito que se levanta. Eu vou te dar 10 segundos para você dizer o que você vai tirar. Pensa 10 segundos aí, o que você vai tirar? E no 3 você vai gritar bem alto o que você vai tirar, só para nós ver o rolo aí. Pensa o que você vai tirar. Eu já sei, o meu chocolate e coca. Eu tirei dois já de uma vez, que é para não ter problema. Eu tirei açúcar 100% também. Tudo, zero açúcar, nada com açúcar. Nem coca zero, refrigerante zero também. E açúcar nenhum. Só hot dog. Hot dog pode porque não tem açúcar. E aqui tem um bom, né? Hoje eu vou comer. E no 3 você diz que você vai tirar. 1, 2, 3. Um beijo pro Alê da Cacau Show. Meu fechamento foi mal, irmão. Ó, ninguém vai. Perdão, tá? Mas 1º de janeiro a gente volta com força total. É lindo. Não é por causa que eu tô te pedindo, é porque você crê que 2025 vai ser um ano maravilhoso, sabe? Então, você escreve aí o que você vai tirar, jejue junto, faça isso e se prepare. Mas por último, para a gente terminar bem, eu quero te fazer uma última pergunta. Porque propósito só faz quem é filho. Bom. Como assim, Dave? Exatamente. Você não faz propósito com o pai se você não é filho. Não entendi. Bom, se você nunca entregou a sua vida para Jesus, não tem por que fazer propósito com Ele. Você não tem vínculo. Você não tem obrigação nenhuma. Então, vida filho primeiro. Reconhece Ele como teu Salvador. Sabe, entrega a sua vida para Ele de verdade. Rasgue o coração. Diga: Jesus está aqui na tua mão. Entendeu, meu príncipe, meu lindo, minha linda? Para você que já foi do time e passou 2024 inteiro desviado. Eu não quero mais negócio de Jesus. Nossa, você vai além de jejuar, vai voltar para Ele hoje. Então não adianta. O que nos torna filhos é quando reconhecemos Ele. Eu tenho 2 perguntas para você. Primeiro, para você que nunca entregou sua vida para Jesus, hoje é o dia para você. Segundo, para você que já viveu coisas extraordinárias com o Senhor, mas abandonou Ele, e hoje você não está voltando pelo jejum, você está voltando por Ele, e depois você vai jejuar. 2 perguntas, uma resposta. Vale para você que está aqui, para você que está em casa. Dave, tem que pagar alguma coisa? Não, o preço já foi pago na cruz do Calvário. Só precisa arrepender e confessar Jesus como seu Salvador. Eu vou contar até 3. Se a sua decisão for sim, você levante a mão. E aonde você estiver, você vai tomar essa decisão e orar junto comigo. 1, 2,